dengue, chikungunya, mosquito transmissor e por aí vai. Seja bem-vinda, Tainá. Bom dia. Bom dia Marlene, bom dia Raíssa, bom dia Milena, bom dia a todos os ouvintes da Sorriso FM. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Satisfação é nossa. Bom mesmo seria se a gente pudesse dizer não tem caso nenhum, né, Que Tainá? maravilha seria. Mas os boletins que vocês emitem das vigilâncias, enfim, aí mostram uma realidade que precisa da atenção de todos nós cidadãos do município de Sorriso para melhorar, né, Tainá? Isso, exatamente. Desde o início do ano, nós estamos conversando com a população sorrisense em relação ao aumento de casos. Né? Esse ano, especificamente, é um cenário atípico, né, pelo surto que nós estamos vivenciando ainda de chikungunya, né? E sem falar do número elevado de notificações para dengue, né, que é uma doença já conhecida por todos, principalmente da forma de prevenção. Né? Nós estamos divulgando pela Secretaria de Saúde, através do CIEVES, que é um departamento novo na saúde, né? Que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Esse setor especificamente trabalha com os dados epidemiológicos e divulga, né, os painéis epidemiológicos para entendermos o comportamento da doença, para aí sim sabermos, né, aonde nós concentrarmos as nossas ações. Muito bem. E o último boletim, Marlene, nós vou até divulgar aqui para vocês, nós estamos com um total um pouco mais, somando notificações de dengue, chikungunya e zika, né, chegando a quase 8 mil notificações. 8 mil nesse ano. Nesse ano de 2024. Meu Lembrando Deus. que são doenças de notificação compulsória. O que isso significa? São doenças que nós precisamos fazer a comunicação imediata para a tomada de decisão. Então, é muito importante que os pacientes que apresentam, né, os sintomas clássicos, a dor de cabeça, a dor no corpo, febre alta, né, começa repentina, procurar as nossas unidades de saúde para que seja notificado o para caso. Que, né, exatamente, para que esse paciente seja acolhido, seja atendido e que seja notificado, né, para que as outras vigilâncias possam dar sequência no trabalho, principalmente a vigilância ambiental, que lida diretamente com o controle vetorial, né, ou seja, que está ali na linha de frente do combate do mosquito Aedes. No caso da ida à farmácia, que ainda existe esse hábito, porque às vezes tem fila aqui e lá, não dá tempo de consultar, enfim, a pessoa vai na farmácia, pega um remédio e toma. É notificado também ou ainda está, além desses 8 mil, na subnotificação esse caso? Inclusive, a gente tem que orientar a população, né, reforçar a orientação para a contraindicação da automedicação, principalmente no caso das arboviroses, né, que são doenças específicas, mas que podem ter um desdobramento, né, de complicações. Então, essas doenças elas precisam ser assistidas, né, por profissionais de saúde habilitados, né? O paciente precisa ser avaliado pelo médico e também acompanhado por todos os profissionais da unidade de saúde. Falando um pouquinho sobre a rede privada. Os laboratórios e hospitais, eles encaminham para o setor de vigilância epidemiológica, que fica na Secretaria de Saúde, as informações, né? E a partir de então, nós fazemos as notificações. É obrigatório. Quando nós falamos de doença de notificação compulsória, nós temos uma portaria, né, que fala dessa obrigatoriedade de notificação. E isso também se estende não só para as unidades do setor público, mas também para unidades privadas. As farmácias, elas têm total liberdade, inclusive nós temos e-mails, né, à disposição para que eles enviem para os nossos setores os exames positivos, né? Assim como os laboratórios também. Perfeito. Só que reforçamos a orientação para que os pacientes procurem as nossas unidades, né? Tanto as unidades básicas de saúde, que são os PSFs, quanto as nossas unidades de pronto atendimento, né? Para receber o atendimento adequado para cada caso. Isso, exatamente, Marlene. Tá bastante. Eu achei, nossa, quase 8 mil notificações. Sabemos, é claro, que positivado não é tanto, né? Mas mesmo assim já são mais de 1.000 positivos de chikungunya nesse último boletim, né? Isso, exatamente. Por que, né, esse excesso de notificações? Lembrando que são doenças virais, que têm sintomas muito comuns também com doenças respiratórias. Né? Isso aqui mostra a sensibilidade da nossa rede, né, que os profissionais estão atentos, estão notificando. E trago uma informação também. Aqui no município de Sorriso, todos esses pacientes, na sua grande maioria, foi coletado material para análise.
né? Nós temos à disposição da população um teste rápido para dengue, né? E esse material também é enviado até o LACEN, o nosso laboratório de referência, localizado em Cuiabá, para se fazer testes, né, de outras arboviroses, como a chikungunya, a zika e agora, recentemente, né, maiaro e oropouche também, que dá para a gente falar... Meu Deus do céu, vamos desses vírus. Pera aí, para lá. Tem mais? Tem mais. Essas doenças, né, elas entram na classe de arbovirose. O que são as arboviroses? Vamos traduzir aqui para a população. Maiaro, eu fiquei com o nome na cabeça. São vírus que são transmissíveis através dos artrópodes. Quem são esses? São os mosquitos, né? Bicho é esse? O mosquito Aedes, hoje, ele é o vírus urbano, ele está completamente urbanizado, né? E ele é o que está mais transmitindo essas doenças, né? Que ele tem maior capacidade de transmissão. Porque além da febre amarela, que já é conhecida há muito tempo, né? A dengue, que já está aqui no meio da nossa sociedade também há muitos anos. Em 2016, né, foi introduzida a zika e a chikungunya também, né, nesse rol de doenças de notificação. E agora, mais recentemente, né, essas outras doenças, que é o maiaro. Maiaro. Isso, que na verdade ele tem um parentesco com a chikungunya. É da mesma classe viral da chikungunya. Então já pode estar rodando aqui, a gente não sabe da tempo. Então, eu trago até uma informação que no dia da publicação do boletim epidemiológico nós não tínhamos ainda, mas eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês. Nós recebemos essa semana, né, a confirmação do primeiro caso de maiaro aqui no município de Sorriso, tá? Uma criança de 4 anos, mas a criança está super bem, porque normalmente essa doença, ela tem os sintomas mais amenos. Menos, né, do que a chikungunya, menos dolorosa. Menos dolorosa, exatamente. Mas com as mesmas características virais. Lembrando que essas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, elas são doenças que nós tratamos a clínica, né? Os sintomas. Nós não temos uma medicação específica para a doença. Para matar o vírus. Isso, exatamente. Por isso que nós sempre reforçamos as ações preventivas, né? Para a nossa população, que é o mais importante, não deixar o mosquito nascer. Raíssa tem pergunta, eu que tenho mais uma depois também. Pode falar, Raíssa. Desses 8 mil casos notificados, foram 8 mil pessoas ou foram mais? Uma pessoa que contraiu mais de uma vez? E através dessa situação, vocês conseguem identificar também quais são os bairros, as regiões com maiores incidências? Isso, Raíssa, muito bem lembrado. A nossa equipe trabalha com várias frentes, né? Tanto na detecção dos casos por localidade, né? E também na detecção da larva do mosquito Aedes. Então, nós temos aí 2 números, né, que nós podemos explorar para conversar com a população. Dessas notificações, o que nós podemos falar? Elas são individualizadas, né, por pessoa. E dessas, o que nós temos de positivos, né? Nós temos 908 casos positivos para a dengue e mais de 1.400 casos positivos para a chikungunya, né? Um número que nos chama muito a atenção. Aí a população sempre está perguntando, né? De onde que veio esse vírus da chikungunya, né? Como assim? O que é essa doença, né? Porque esse ano que nós estamos passando por surto. Permita-me só fazer um plano de fundo. Favor. A chikungunya, na verdade, é um vírus que foi detectado lá na Tanzânia em 1952. Então, é um vírus mais antigo, né? Venho. Tanto que na linguagem da Tanzânia, significa pessoas que se dobram, aqueles que se dobram. Por quê? Porque ela causa muita dor nas articulações. E a pessoa acaba perdendo a mobilidade, às vezes, até, né? Exatamente, porque nós falamos que é uma doença que causa incapacidade motora, né? Isso. Fica retinha aí. Ah, tá. Vou ficar retinha aqui. Vamos lá. Que eu vou falando e vou indo pro ladinho aqui, né, pessoal? Então, esse vírus circulou por muito tempo nessas regiões e nas Américas ele foi introduzido a partir de 2013. Tanto que no Brasil, em 2015, foi vivenciado um surto na região Nordeste, né, especificamente na Bahia. E desde então, essa doença vem se pulverizando, né, em todos os estados brasileiros e principalmente, teve uma mudança de comportamento no ano passado, em 2023, que veio para a região Sudeste, né, surtos em São Paulo, Rio de Janeiro, na região Sul e passando aqui também na região Centro-Oeste. É uma doença que está circulando só em Sorriso? Não. É uma doença que, na verdade, está circulando a nível nacional, né? E nós estamos com vários municípios no Mato Grosso também passando, enfrentando esse surto de chikungunya. Mas vale lembrar que olha o que acontece. Nesse último boletim, Marlene, nós divulgamos o gráfico da doença para nós entendermos o comportamento. Então, assim, as primeiras notificações de chikungunya se iniciaram lá em março. Desse ano. Desse ano, aqui em 2024. Certo. O boom de casos
né, que foi uma virada de chave, foi no próximo mês de abril, com mais de 230 casos, mas o pico epidêmico foi em maio, né, com o declínio ali em junho e julho. E agora, nesse mês, nós estamos ainda com casos notificados e positivos, porém em menor quantidade. Só que é uma doença que ela tem duas fases, né? A fase aguda e a fase crônica. E a fase crônica, ela pode se estender até 90 dias ou mais. Então, nós temos muitos pacientes que eles foram diagnosticados, né, ali no começo da epidemia, mas ainda estão sofrendo com as fortes dores nas articulações. Por isso que nós falamos que é uma doença incapacitante, né, que na verdade, ela traz muitos danos para a população. E a nível de Brasil, também é uma doença que está causando óbitos. Por isso que nós chamamos a atenção da nossa população. Nós precisamos ser mais espertos do que esse mosquito. Pelo amor de Deus, porque ele está tomando conta. Eu acho que é o insetinho mais adaptável que eu já ouvi falar na minha vida aqui, né? Exatamente. Uma outra doença, mas essa parece que não é do Aedes aegypti, é isso? Oropouche? Isso, exatamente. Essa doença, na verdade, ela é transmitida por um outro vetor. Outro mosquito. Né? Que é o mosquito palha. Na verdade, o nome científico é Culicoides paraensis. É um mosquito que nós sabemos que ele também agora está sendo urbanizado. E ele tem uma característica diferencial, que é a proliferação dele é em um local que tem matéria orgânica. Mas... na verdade, a forma de prevenção é a mesma, né? Cuidado, higienização, limpeza. Nós não temos registro dessa doença aqui no nosso município, né? Mas nós já estamos fazendo o rastreio. Isso daí é uma informação importante para deixar a nossa população segura. Porém, nós reforçamos, Marlene, a importância da limpeza, né? Que é o que ajuda a evitar o mosquito. Isso, exatamente. Exatamente, as medidas preventivas, porque todos esses vetores, a chave para a gente, né, diminuir os casos, combater essas doenças, é não deixar o mosquito nascer, de fato. Evitar que tenhamos criadouros. Quais são as principais medidas que você pode deixar dito? Eu sei que é óbvio, mas óbvio tem que falar também, né? Isso, Marlene, eu vou aproveitar só para... que eu sei que um ouvinte falou sobre o fumacê. Ah, sim, né? Verdade. Eu ia esquecendo do fumacê já. Diga para nós. É importante a gente ter esse espaço, né, para esclarecer para a população e explicar para a população que essa é a nossa função, né, a parte técnica. A gente tem que trazer as informações verdadeiras. Hoje, uma das frentes de trabalho da vigilância ambiental é o controle químico. E esse controle é feito com inseticida. Certo. Na verdade, praticamente, eu posso te falar com propriedade que poucos quarteirões desse município que não recebeu o inseticida, que é o fumacê. É um inseticida que é passado pela bomba costal. Isso, só que tem um adicional. Os nossos profissionais adentram o quintal das pessoas, né? Lembrando que aquele fumacê, que eu sei que visualmente ele causa muito efeito, né? Causa comoção social, porque ele é passado com o carro, aí sai aquela a fumaça do carro. De fumaça. Isso, exatamente. Só que assim, lembrando que esse inseticida, ele só mata o mosquito adulto. Né? Aquele e ainda que tem nascendo fica lá. O ovinho fica lá para brotar depois. Exatamente. E lembrando que quem transmite as doenças são as fêmeas. Que botam ovos. Que botam os ovos, exatamente. Então, assim, por isso que nós precisamos focar na prevenção, de eliminar os criadouros, né? Então, assim, e eu sei que muito é se falado do veneno, do inseticida. Só que vale ressaltar que os mosquitos também estão criando resistência aos inseticidas que já estão sendo utilizados há um tempo. Tanto que, de tempos em tempos, o Ministério da Saúde faz uma troca. Atualiza, pega outro para poder funcionar ainda. Isso, exatamente. Como esses mosquitos, eles são totalmente urbanizados. E, na verdade, eles também se modificam geneticamente para eles permanecerem, né, aqui na cadeia para sobreviverem. Então, muitos desses mosquitos já estão também com essa resistência, tanto que agora está passando por uma reformulação toda a política de combate ao mosquito Aedes a nível nacional, e daqui a uns dias nós vamos estar com novidades, inclusive tratamento de boca de lobo, de calhas, né, com larvicidas específicos. Hoje, o que nós temos à disposição ali das nossas equipes? Esse inseticida, que nós fazemos a aspersão, da bomba costal, que através das notificações a gente faz o mapeamento. Onde precisa, exatamente. E também o larvicida, que os agentes de combate às endemias depositam nos depósitos durante a visitação, né, que é feita em todos os imóveis do município. Não pode ser usado na boca de lobo isso?
Esse inseticida não pode ser usado na boca de lobo, está proibido. Tanto que, para o tratamento da boca de lobo, antes nós usávamos um inseticida residual, que ele acabava ficando, né, um tempinho ali. Esse que nós estamos utilizando agora, ele não é residual e ele é contraindicado para o uso da boca de lobo, até mesmo porque nós sabemos que a boca de lobo vai direcionar, né, para os lençóis freáticos, então nós não podemos estar contaminando a água, Nossa, enfim, é e causando desequilíbrio ecológico também, Sim. porque esse veneno acaba matando também outros insetos. Que não deveriam morrer por causa disso. Exatamente. Principalmente, eu diria, por causa da nossa falta de capricho em relação ao lixo. Porque, no final das contas, se pegar tudo e botar na balança, é o nosso lixo que não está sendo direcionado adequadamente, né, Tainá? O nosso resíduo de qualquer coisa aí. E lembrando que quem produz o resíduo é responsável pelo seu descarte final. Né? E que nós precisamos cuidar do nosso resíduo, tanto na produção, até que ele seja destinado adequadamente. E falando sobre medidas preventivas. Certo. Né? Eu sei que nós divulgamos, né, amplamente, nós estamos trabalhando intensificamente nas escolas, né, e fazendo ações educativas com a população, mas nós precisamos falar o óbvio, né, como você falou. Repetir tudo que precisa. Limpeza, né? Manter os pátios limpos. Agora, nesse período de estiagem, nós encontramos muitas larvas em plantinhas, né, em vasos de plantas, que é comum, que a gente já conversou isso daí muito com a população. O que precisa ser feito? A higienização desses recipientes. Prato de planta, recipiente que é de alimento para os animais, tonéis que é feito, né, armazenamento de água. Tudo que for possível de armazenamento de água também precisa ser higienizado, lavado. E esfregado, Marlene, sabe por quê? A fêmea do mosquito, quando ela faz a postura dos ovos, ela, né, faz a postura ali de 300 a 400 ovinhos. E esses ovos, eles são super resistentes. Um mini mosquito daquele 300, 400 ovos. Jesus, exatamente. Amado. Olha para você ver que guerra, né? Que luta. Eles são hiper resistentes. E eles podem passar por esse período da seca aí e ficar... Até a chuva chegar esperando para eclodir. Exatamente. Eles podem ficar até um ano ali no cantinho deles. A partir do momento que entra em contato com a água, ele eclode e começa o ciclo, né, do mosquito. As calhas também? Calhas, higienização das calhas, mas precisa fazer essa limpeza intensificada, né? De esfregar mesmo. De esfregar, exatamente. Meu Deus. Coisinhas também que vale ressaltar para a população, aqueles recipientes que ficam atrás da geladeira, né? Que tem que água, armazena água. Nós já encontramos larva nesses locais. Recipientes de ar-condicionado também, então tem que passar aquele pente fino. Meio fio, nós estamos encontrando larva do mosquito, a equipe tem esse relato, e também em água com presença de matéria orgânica, né? Água suja, porque até então o mosquito Aedes aegypti só proliferava em água limpa. Agora, né? Mais um adicional. Não mais. Nós encontramos, até a equipe já, né, tem o relato de ter encontrado larva do mosquito até em fossa séptica, só para você ter uma ideia, né? Como esse mosquitinho tem se adaptado. Então, assim, hoje, né, o nosso maior inimigo. Então, nós precisamos unir as nossas forças, né? Tanto o poder público, eu falo que a nossa equipe, principalmente da vigilância ambiental, já está bem cansada, porque esse ano a gente está, né, lá desde, na verdade, final do ano passado, né, intensificando as nossas ações, e principalmente essas ações de bloqueio de caso com o uso do inseticida. Eles trabalham de manhã e de tarde, estão ali, né, o tempo todo fazendo essa ação. Mas a população também precisa dar o retorno, né? Para que a gente juntos... fazer a sua parte, né? Treinar cada um. Água jogada na rua também é um outro problema. Você tem acompanhado, eventualmente, aqui, muitas falas chegam, e esse é um dos fatores que está aumentando o mosquito. Aí o povo que solta essa água servida, água da máquina de lavar, da pia, do que quer que seja, pelas calçadas da vida fora, pela rua fora, né? Isso, e essa água, ela fica, né, represada ali na sarjeta, no meio-fio, e o mosquito está se aproveitando, né? Porque, assim, nesse período de estiagem, está sendo um ano atípico, porque nós ainda estamos encontrando muitas larvas do mosquito, né? Em criadouros que são passíveis de limpeza, de remoção, então está na mão, né? Na nossa responsabilidade. Isso, evitar que a chuva chegue e piore esse problema grandemente, né? Exatamente, Marlene, bem lembrado. É muito importante nós reforçarmos para a nossa população que daqui a uns meses, né, já vem a primeira chuva do caju ali em setembro, né, espera-se, e daí então, né, começa o período chuvoso, que é um período que nós consequentemente, temos mais criadouros à disposição do mosquito, então a gente precisa evitar essas situações.
Vamos cuidar. Tainá, fico muito feliz de ter podido conversar contigo aqui, ainda que as notícias não sejam aquelas que a gente gostaria, né? Seria bom dizer não tem nada em Sorriso incomodando, mas há uma preocupação séria e as autoridades estão de olho e fazendo eu perceber tudo que é possível. Agora, realmente, é a população que precisa vir junto abraçando essa causa. Isso, Marlene, eu agradeço a oportunidade e reforço mais uma vez para toda a população de Sorriso que o nosso lema é trabalhar com a transparência, né? Você vê que nós trazemos os dados, né? Divulga os boletins. Divulgamos os boletins. Pouco. Nós não escondemos, né? Nenhum cenário epidemiológico em relação às doenças. Então, isso daí a população de Sorriso tem que absorver essas informações e colocar, né, a mudança de comportamento em prática. Depende da gente, né? Isso, exatamente. Obrigada, Tainá, pela sua vinda aqui. Sempre bem-vinda também. Tchau, tchau. Eu agradeço e também quero aproveitar esse momento para agradecer né, a colaboração de todos os nossos colegas da Secretaria de Saúde, porque é um trabalho intensivo, em conjunto, que é feito, né, com várias mãos ali em ação. Que legal, muito bom. Parabéns pela ação. A gente sabe que não é fácil. Imagina um agente de vigilância nessa lua de Deus aí pelas ruas, né? Mas está trabalhando, a equipe todinha para amenizar o problema. Depende de nós, né? Obrigada, Tainá. Tchau, tchau.